a Bíblia, se você puder se colocar em pé. Romanos 5, somente 2 versículos, versículo 12 e versículo 17, e depois Romanos 6, 23. Diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 23, Romanos 6, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Soberano Deus e Pai, somos agradecidos por estar aqui nesta hora, nesta tribuna, neste santuário, e pedimos que Tu venhas nos alcançar, Tua palavra venha penetrar, e o nosso entendimento venha abrir a nossa mente, e também o nosso coração possa abraçar esta Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti todos os que estão aqui presentes, e que qualquer tipo de resistência no mundo espiritual nós repreendemos e declaramos que as mentes agora sejam cativas à Sua palavra, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Eu gostaria que você, se você puder, ficar atento, para que a gente não perca o fio da meada. Eu gostaria de falar sobre conhecendo a maior prova de amor de todos os tempos. Nós estamos vivendo tempos em que o amor está se esfriando, tem se esfriado no coração de muita gente. Nós estamos vivendo tempos em que a incredulidade, a frieza, o descrédito é uma predominante em cada momento que a gente enfrenta. E esses 3 versículos que nós lemos, eu quero descrever um pouquinho, para que a gente possa conhecer a maior prova de amor, para que esse amor, na sua intensidade, ela seja introduzida no meu e no seu coração. Quando Adão, a história lá do início, tomou o fruto que foi mordido pela Eva, e ele pegou e comeu, ele estava assinando a sua sentença de morte. A Bíblia diz, e nós lemos, que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram e infelizmente a morte veio como uma consequência desse pecado. A desobediência é uma postura muito perigosa, porque a desobediência é pecado. E o que Adão e Eva fizeram? Eles desobedeceram a voz de Deus, o que Deus havia determinado, o que Deus havia estabelecido. E essa desobediência, por uma persuasão, que a Bíblia Sagrada fala que o diabo usou uma serpente e seduziu a mulher, levando-lhe a dúvida, e essa dúvida ela optou pela inclinação do seu corpo, da sua carne.
Saiba que Deus não tem parte com o pecado. Deus ama o pecador, mas não tem parte com o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2, você que está em casa, fique atento, porque essa palavra, ela vai ao alcance do seu coração e do meu coração. Diz assim: sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Deus não compactua com o pecado e por isso, por causa da desobediência, o ser humano está separado de Deus. Por causa da desobediência de Adão, todo ser humano, todo, indistintamente, nasceu com essa característica de estar separado de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, que nós estamos nesse mesmo capítulo 5, no versículo 19, ele diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quando o homem pecou, o pecado foi introduzido e todos estão marcados por esse pecado lá do início. Mas aí veio um outro homem, o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. E todos aqueles que seguirem este homem chamado Jesus, e obedecer, e andar no caminho que ele estabeleceu, essa sentença de morte, ela começa a ser revogada, ela começa a ser anulada. Saiba que nós nascemos com a inclinação para o mal. A gente tem muito mais facilidade de fazer o que é errado do que fazer o que é certo. A gente está inclinado isso aí. É muito mais fácil uma criança colocar o pé na frente do que dar um oi. Hoje esse menino é pastor, o Júnior, ele ficava lá no fundo da igreja, não era aqui não. E quando passava um obreiro, ele colocava o pé e tirava, o obreiro tropeçava, ele saía correndo. Essa é a inclinação que a gente tem. A inclinação sempre do mal. Entre falar a verdade e falar a mentira, a gente às vezes pensa mais em falar a mentira para não criar problema, mas a gente está desobedecendo. A gente sempre tem a inclinação para o mal, aquilo que é mal aos olhos de Deus. Para a gente não é, parece que é uma coisa inofensiva, mas se é desobediência, é pecado. E se é pecado, me distancia de Deus. Porém, apesar de sofrermos as consequências do pecado, nós também somos culpados pelos nossos próprios pecados. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz que eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não está preocupado com o nosso corpo. Deus não está preocupado com o nosso espírito. Deus está preocupado com a nossa alma. A prestação de conta que eu vou dar a Deus, que você vai dar a Deus, é da alma, não do seu corpo. O corpo, ele é motivado pela imposição da alma. Se a alma estiver ligada ao Espírito Santo, no seu espírito, essa alma se enche das coisas do Espírito e reduz o corpo às inclinações do mal. Então a prestação de conta não é do corpo. O corpo vai sofrer ou o corpo vai ficar tranquilo. O problema está na alma, não está no espírito. Jesus diz assim: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Ele está dizendo isso para a alma. Ele disse que eu preciso
tenha consciência de quem eu sou. E eu tenho espírito, tenho alma e tenho corpo. O espírito, se eu estou ligado em Deus, ele está pronto, ele não precisa de nada. Se a minha alma está ligada ao Espírito, que está ligado ao Espírito Santo, eu tenho a capacidade e a autoridade de dominar as inclinações da carne do meu corpo. E é por isso que o aniversário, o inimigo das nossas almas, tenta de todas as formas de você não conhecer, de você não entender a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela é luz, ela vai revelar, ela vai mostrar quem você é e o que você precisa ser. Saiba que nós, mesmo pecando, e temos feito a opção de viver longe de Deus, fazemos exatamente como Adão e Eva fizeram, procuraram se esconder. Deus, na viração do dia, aí a gente fala assim, mas Deus não vê tudo, por que Ele procurou? Onde estás, Adão? Deus viu Adão, mas só que viu Adão fora do lugar de hábito. Quando ele disse, onde estás? Adão achou que estava se escondendo. Ele disse, percebi que estava nu e me escondi. Então quando a gente inclina, a gente sabe que está fazendo errado, a primeira coisa que a gente faz é esconder. A gente esconde, a gente justifica. Adão escondeu-se, e quando ele disse, eu me escondi, mas quem te falou, quem te mostrou, quem te disse que você estava nu, que você está nu? Ele disse, a mulher que tu me deste me enganou. Começou a justificar, a gente justifica. A Bíblia Sagrada fala que eu preciso confessar e reconhecer. Aquele que confessa e deixa, não é justifica, porque se justifica não deixa, você tenta transferir. E aí Deus foi até Eva e disse, Eva, porque você fizeste isso, a serpente me enganou. Outra justificativa. Por mais que o ser humano faça o bem, entenda isso, sendo uma pessoa caridosa, amorosa, uma pessoa boa, essa pessoa não merece salvação por causa disso. Romanos capítulo 3, versículo 12 diz assim, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A verdade é que nós não merecemos a salvação. Ninguém merece a salvação. Nenhum ser humano merece a salvação por causa do pecado. O homem tenta se aproximar de Deus através da religião, exercendo religiosidade, buscando assim religar-se a Deus, mas ela não resolve. Atos capítulo 17, versículo 23 diz assim, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esses que adorais sem conhecer é precisamente aqueles que eu vos anuncio. O homem não tem condições de fazer absolutamente nada que possa levá-lo a Deus. Nada. Saiba que esta aproximação precisa partir do próprio Deus. E partiu. Porém Deus estabeleceu uma lei, a lei de que o pecado que precisa ser punido com a morte. Deus fez então algo de significativa relevância por sua disposição de salvar o homem. Nem que para isso ele próprio teve que nascer, viver e morrer como homem, para que pudesse se processar assim o resgate.
O homem estava destituído, estava longe, mas Deus o usou do seu amor. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Partiu de Deus. Se hoje estamos aqui, não foi uma iniciativa sua nem minha, foi de Deus. Deus assim quis. Ele assim fez, enviou o seu Filho, levou adiante o plano da salvação. Deus então estabeleceu um plano para salvar o homem da morte eterna. Deus não está preocupado, não está com o seu plano para livrar o homem da morte física, não. Deus estabeleceu que o homem teria os seus dias na terra de 70, 80, 90, no máximo 120. Deus não está preocupado com esta carne, com este corpo que estuda o pó vai tomar de volta. Deus está preocupado com o meu interior, com a minha alma, porque quando eu aceito Jesus, abro o meu coração, entrego a minha vida para Ele, Ele diz aqui, eu vou te dar outro corpo lá na frente. Esse, a gente cuida dele. Quem tem que cuidar é você, Deus não vai cuidar não. Deus não cuida não. Se você não tiver cuidado com o seu corpo, você vai ficar doente. Crente ou não? O que houve? Estou com um problema na minha coluna. Ah, mas Deus guarda. Deus guarda o que você quer que Ele guarde? O que você está querendo que Ele guarde? Quem tem que tomar conta da sua vida é você. Deus te dá a saúde, quem cuide dela, quem cuide da nossa saúde somos cada um de nós. Se você não cuidar, Deus não vai cuidar. Deus está interessado na sua alma. Porque o espírito já está pronto. O espírito volta para Deus. A carne vai para a terra. E a alma vai para a prestação de contas. Você está entendendo, irmãos? Deus que é também Pai, e é Pai Celestial, Ele estabeleceu e providenciou para nós um plano com o intuito de nos guiar para alcançar a salvação eterna com Cristo e felicidade eterna. Saiba que a expiação de Jesus Cristo é o ponto central do seu plano de salvação. Saiba que a expiação de Jesus reprime os efeitos da queda promovida pelo homem, tornando assim possível o arrependimento e a purificação de nossos pecados para que tenhamos alegria nesta vida e também na eternidade. Plano este que mediante o seu unigênito Filho, chamado Jesus, que Deus deu a este mundo para que este mundo desse a sua vida em lugar do pecador. Nós lemos aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu Jesus para mim e para você. Dessa forma, todo aquele que aceitar Jesus como Salvador, reconhecendo o seu sacrifício de cruz, a Bíblia fala que ele é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Processo. A palavra de Deus nos diz que Deus nos ama com amor eterno. Foi tanto amor envolvido que Deus se dispôs dando o seu Filho para vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida.
Jesus lavou em seu corpo todos, levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados sobre o madeiro, para que, estando mortos para o pecado, nós possamos viver para a justiça. Aquilo que nós não poderíamos fazer, tirar a sentença de morte estabelecida por causa do pecado de Adão. Deus colocou Jesus Cristo, deu Jesus Cristo para pagar um preço. Ele sofreu por nós no nosso lugar, levou os nossos pecados sobre o madeiro, foi lá crucificado, ele sofreu. E quando você reconhece essa obra da cruz, saiba de uma coisa: toda essa maldição vinda lá de Adão, ela é cancelada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Eu preciso dar valor a esse amor. Quer ver outro amor que ninguém dá muito valor? Amor de mãe. Ah, mãe, sabe de nada. Ah, mãe, eu sei o que estou fazendo. Conselho de uma mãe é difícil não acontecer. E a gente não dá muito valor ao conselho de uma mãe. A parte final de Romanos 6, 23, diz que acerca da vida eterna, de que ela é o dom gratuito de Deus. Esse dom gratuito é, em outras palavras, um presente maravilhoso para todo aquele que aceitar Jesus, reconhecer o sacrifício da cruz e entregar a sua vida para Ele. Eu preciso reconhecer, eu preciso aceitar a obra e preciso entregar meu coração. João capítulo 5, versículo 11, 12, diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho chamado Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida é essa? Vida eterna. Você fica preocupado, eu fico preocupado com essa vida, mas essa vida, a Bíblia dá algumas regras, algumas condições para que os dias sejam prolongados sobre a terra. Honrar pai e mãe, obedecer. Isso eu vou prolongar. Deus estabeleceu a regra de prolongamento de dias. Temer ao Senhor, tudo isso prolonga os dias na terra. Prolonga até o limite. Não mais do que isso. Mas Deus promete vida eterna. Tem vida eterna e tem morte eterna. Só que essa morte eterna, só vou dizer uma coisa: não é a morte igual a morte física. É uma morte, que morte significa, símbolo de morte é separação. O fulano morreu, separou, está separado. Mas a morte eterna é separação eterna de Deus. Ou seja, chance zero. Vida eterna, sempre, eternamente com Deus. Só que essa escolha eu faço aqui em vida. Não adianta você falar para alguém: se eu morrer, você pede por mim para Deus me salvar. Não adianta nada, não. A escolha é pessoal. Tem esse negócio. Eu vou morrer, mas pede por mim, hein? Eu não posso me perder.
Perdido não quer se perder. Eu preciso me encontrar para eu não me perder. Ninguém pode interromper o caminho do perdido, a não ser ele mesmo com Jesus. A Bíblia fala que ainda que o pecado seja como escarlate, se tornarão a vida, a alma branca como a neve. Só Deus pode fazer a obra. E Deus pode. Ah, mas eu estou condenado. Está condenado por quem? Por Ele? Não. Ele não quer te condenar. Ele não quer assinar a sua sentença, que talvez lá fora já tenham assinado. Deus quer revogar a sua sentença. E Deus revoga a sentença quando você abre o seu coração, quando você aceita Jesus, reconhece a obra da cruz, reconhece que você precisa de perdão, que você precisa do Salvador. E quando você faz isso, a obra da redenção começa a se processar na sua alma, no seu coração, no seu interior, e o nome do Senhor é glorificado, e a glória é de Deus. Aleluia! Sabe que além de aceitar o Senhor Jesus e o seu sacrifício de cruz, o homem deverá também exercitar a sua fé nele. Essa é a segunda etapa. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Ele precisa acreditar. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não adianta fazer a obra de caridade para você ser salvo, que não vai acontecer nada. Ela é pela fé, eu tenho que acreditar. Ela vem de Deus. Observe também o que diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo lá, escrevendo aos Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não tem escolha, é Jesus ou fora. Não tem outro caminho, é com Ele ou sem Ele, não tem terceira via, não tem terceira opção, é Jesus ou não. Consideremos o imensurável amor, incomparável amor de Deus por nós. Coloca isso na sua mente, no seu coração. Deus, ao entregar seu Filho Jesus para morrer pelo homem, foi a maior declaração de amor de todos os tempos. Deus usou um para morrer por todos. Amor imensurável, incomparável, incontestável. O homem muda quando ele acredita. Se ele não acreditar, nada muda. Deus, ao entregar seu Filho Jesus para morrer pelo homem, volto a dizer, foi a maior declaração de amor de todos os tempos. E é por causa deste amor que hoje todos nós temos a esperança viva. Lá fora, a esperança é a última que morre. Aqui dentro, a esperança não morre. Porque o Deus de esperança, Ele é vivo, Ele permanece para sempre, aleluia. Lá fora a esperança é de dias melhores, é que o emprego vai sair, é porque a coisa vai, eu vou conseguir comprar o carro. Essa é a esperança, uma esperança que ela se desfaz. Mas a nossa esperança é a esperança no Senhor Jesus Cristo, que ela nunca morre.
Ele nunca vai me abandonar, uma promessa: não te deixarei, nem te desampararei. Deus está presente, eu posso viver essa esperança ela é viva, porque todos os dias o mover de Deus sobre a minha vida acontece, porque essa esperança, ela é viva. O caminho para a vida eterna, estou terminando. Na verdade, é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, paz do Espírito, perdão e esperança. Entenda de uma vez por todas que o homem não terá acesso a Deus através do bem que ele faz ou possa fazer. Entenda também que nem que o homem venha entregar a sua própria vida como pagamento pelo pecado não resolverá a questão. Porque uma vez que o homem esteja separado de Deus, se ele morrer pelo próprio pecado, ele permaneceria separado de Deus. A morte física desse homem seria apenas um pagamento pelo pecado, mas a morte espiritual continuaria. Ao religar com Deus, não pode partir do homem, não vai partir do homem, e não partiu do homem. Volto a dizer, parte de Deus. À medida que a sua compreensão do plano de salvação aumentar, a sua fé em Deus, em seu Filho, Jesus Cristo, crescerá bem com a sua capacidade de cumprir sua parte desse maravilhoso plano. Eu acredito que Deus está com uma pena na mão, uma caneta na mão, esperando a sua decisão. Quando você fala assim, eu reconheço, eu aceito, eu quero, eu preciso, eu vou entregar minha vida, Ele começa a olhar o seu nome e começa a escrever o seu nome. E quando Ele começa a escrever esse nome, Ele rasga um outro papel. A dívida do pecado sendo paga. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que nós tivemos enquanto aqui nos encontramos te louvando, te adorando, te bendizendo, meditando, refletindo nas decisões que foram tomadas, na bênção que foram distribuídas, e nós alcançamos a nossa bênção, a bênção da salvação. Senhor, nos deu uma semana abençoada, obrigado pela semana que findou, e essa semana nós colocamos diante de Ti. Senhor, nós estamos aqui e declaramos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senhor, esteja conosco, e nós entregamos nas Tuas mãos este culto para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre, e a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe vocês.